Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte deste programa, aqui da nossa diocese e também de outras localidades, que rezam junto conosco nesta manhã abençoada de quinta-feira, 8ª da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós falávamos das passagens de São Lucas a respeito de Nossa Senhora. São João, no capítulo 2, de 1 a 12, também traz para nós palavras de Maria naquela bonita passagem do milagre das bodas de Caná, que aliás é um lugar muito significativo na Terra Santa, quando a gente visita a igreja do milagre das bodas de Caná. Lugar simples, muito acolhedor, e mesmo depois de 2000 anos, tantas coisas sucederam por ali, mas aquele lugar guarda esta áurea. A gente pode imaginar ali entrando no templo, fazendo aquelas orações que a gente faz com os casais, quando peregrinamos a Terra Santa. Parece que a gente escuta essas palavras de Nossa Senhora no Evangelho das Bodas de Caná. No Evangelho de Marcos e Mateus, não há nenhuma menção às palavras de Maria. Não tem. No plano de Deus, a Virgem Maria está inseparavelmente ligada ao Verbo. O Verbo é Deus e o Verbo é silencioso. Ela está completamente sob a influência do Espírito Santo, que não fala. A atitude de Maria é a de escuta, ou da escuta. E ela está inteiramente voltada para a palavra do Filho. Ela é aquiescência e obediência. Maria não fala, quer apenas submeter-se a Deus como uma criança confiante. Seu fiat é totalmente alegre. Ela aceita receber a vontade de Deus mediante Jesus. A mãe de Jesus, dileto ouvinte, está imersa no assombro e no silêncio da alegria, aos pés da criança do Natal, está imersa na dor e na angústia quando Herodes ameaça o menino Deus, e também aos pés da cruz no Calvário. Ela passa sua vida imersa no silêncio, no consentimento, que se resume nesta frase excepcional de Lucas 1,38. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nos evangelhos, não sabemos de que modo se manifesta a dor de Maria aos pés da cruz. A arte católica clássica representou a Mãe de Deus no Stabat Mater Dolorosa, mas os evangelistas mantiveram-se em silêncio sobre o seu estado de alma. No entanto, Maria está associada de maneira interior e total ao mistério da redenção pela cruz. O fiat, o sim de Maria, é um silêncio a que a mãe de Cristo permanecerá eternamente fiel. Sem alarido, ela disse o fiat antecipado à morte de Jesus. Como mãe, vê a terrível agonia de Jesus, cujo corpo está coberto de feridas e contusões. Ela está de pé, fortemente unida à cruz. O sangue de seu filho cobre o seu rosto e seus braços, assim como Jesus, e a ele seguindo, Maria pode dizer: minha vida ninguém a toma, sou eu quem a dá. João 10,18. A Virgem foi crucificada e morreu misticamente com seu filho Jesus. Após a morte de Cristo, Maria sustenta os apóstolos com a sua oração. Ela lhes ensina a receberem a força e a luz do Espírito. Por sua presença efetiva, orante e discreta, ela engendra a igreja e encoraja os companheiros de seu filho. Dispersos apóstolos, ela reconstrói a comunidade dos discípulos e edifica a igreja no silêncio e na oração. Depois do cenáculo, a igreja aure seu sopro missionário na oração
e no acolhimento do Espírito. À luz de Pentecostes, Maria é a primeira a compreender o mistério da Igreja. Como Cristo nasceu na pobreza, no silêncio da noite e pelo poder do Espírito Santo, assim a Igreja não pode nascer nas glórias e na barulheira mundana. Isso é muito importante a gente pensar isso. A noiva de Cristo procede do Espírito Santo que irrompe no Calvário, onde a comunidade estava em oração com Maria. O Fiat de Maria culmina com o surgimento da primeira igreja pelo poder do Espírito Santo. São palavras bonitas que estão aqui no livro do nosso cardeal Sara, que faz esta memória da Virgem Santíssima como esposa do Espírito Santo, esposa do silêncio, porque o Espírito Santo não fala, ele é extremamente silencioso, mas ele fustiga dentro de nós a escutar a voz do Pai, a sentir a voz e as ações de Jesus. O Espírito Santo, ele trabalha profundamente. Daí que nós precisamos ter presente, ouvindo essas palavras sobre a igreja nascente, como que Nossa Senhora assistiu ali os apóstolos, o início da igreja, numa profunda intimidade com o silêncio do Espírito Santo. Nós precisamos entender o seguinte: a Igreja Católica, ela não é impulsionada pelo espírito humano. Nós sempre recordamos isso aqui e precisa que sempre seja recordado. Isso é um ensinamento da tradição da igreja, os papas, todos eles sempre batem nessa tecla, mostrando que a igreja não é uma estrutura meramente humana. Claro que a sociologia, a antropologia vai analisar a igreja como um fenômeno humano, mas a nossa fé nos diz que é mais. A igreja é algo que está para além da nossa compreensão pelos nossos sentidos, pois ela atende a um desejo do seu fundador, que é Cristo, para que ela seja no mundo o seu corpo místico, o seu mistério. Daí a igreja, ela evidencia para nós esse mistério do ressuscitado, que diante do qual nós temos que entender que é melhor o silêncio, pois é um mistério inefável. Tudo que nós falarmos do mistério do ressuscitado ainda é pouco. As nossas palavras, as nossas compreensões humanas, elas são insuficientes para esgotar esse belíssimo mistério que é o ressuscitado que vive entre nós. Tudo que nós falarmos, pensarmos acerca deste mistério não será capaz de atingi-lo na totalidade da sua essência, porque é um mistério que fala. A melhor atitude nossa diante desse mistério de Cristo é o silêncio, e é o que nós fazemos na adoração ao Santíssimo. Hoje, quinta-feira, é dia de adoração, em muitas igrejas o dia todo o Santíssimo está exposto. É o mistério, é esse mistério que nos preenche. Agora, para a gente compreender isso, acolher isso, é necessário que o coração esteja realmente conectado com aquela experiência do Antigo Testamento dos anauins de Javé, os pobres de Deus. Se eu não me despojar, eu nunca vou entender o que é a igreja. Aí eu vou ficar vendo live de ateus, YouTubes ateus que mede a igreja através do dinheiro, através das coisas que a igreja tem. Que pobreza, que coisa triste. Outro dia eu perdi tempo vendo um desses vídeos para saber o que o povo escuta, o que vocês escutam desses ateus. Dá até nojo a incapacidade de falar sobre isso. Essas tentativas de lacrar, de tirar Deus do coração das pessoas e destruir assim a igreja. Esse é o mundo está aí para nos perseguir, para perseguir Cristo. É a besta do Apocalipse que quer a todo tempo destruir nosso Senhor no nosso coração.
Que Deus nos ajude a viver o silêncio de Maria, que foi capaz de compreender o silêncio do Espírito Santo. Quinta-feira maravilhosa, Deus tomando conta de nós. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós essa belíssima passagem de Sabedoria 10:20. Senhor, todos louvaram, unânimes, a vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Veja que grandeza poética desta leitura, que extraordinária, já é uma prefiguração daquilo que nosso Senhor realizaria no Novo Testamento, abrindo a voz para os mudos, curando seus lábios, para que eles pudessem louvar, exaltar o seu santo nome. E ao mesmo tempo, mostrando que é eloquente a linguagem, o falar das crianças. E é verdade, como a Bíblia ela traz o concreto da nossa existência. Quantas vezes as crianças nos calam? Eu lembro do meu sobrinho, hoje já grande, um senhor, que me perguntava, mas aonde ficava Deus antes da criação? As crianças fazem essas perguntas que deixam a gente assim embaraçados. Perguntas que você dá aulas anos no seminário, formando os futuros padres, nunca ninguém lhe faz uma pergunta tão aguda. E as crianças fazem. As crianças nos desconcertam com as suas palavras e nos ajudam a pensar. Isso a gente pode entender como o coraçãozinho das crianças é esse lugar maravilhoso que o silêncio do Espírito Santo alcança para nos dar um direcionamento. O Salmo 8, que exalta a beleza que sai dos lábios dos pequeninos, a oração das crianças, as intuições das crianças, a pureza das crianças. Daí a importância que nós católicos damos à família, na valorização das nossas crianças, para que a inocência delas não seja perturbada pela ideologia de gêneros, pela maldade desse mundo, da nova ordem, da Agenda 2030 e por aí vai. Que Deus nos preserve do mal e nos dê esta alegria do silêncio de Nossa Senhora. Pai de bondade, eu quero orar neste momento pedindo por todos aqueles que hoje vão fazer adoração ao Teu Filho Jesus no Santíssimo Sacramento. Abençoa, Senhor, o coração das pessoas que ainda está embrutalhado, frio, tétrico, que ainda não se abriu para a adoração. Conceda-lhes, Senhor, essa graça de poder adorar o Teu Filho Jesus, o ressuscitado que vive entre nós, e que a gente possa viver com grande alegria esta semana da oitava da Páscoa, voltando o nosso coração para Ti, sendo crianças, com capacidade de escutar o silêncio de Maria, que é a esposa do Espírito Santo também silencioso. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quinta-feira e uma fecunda adoração e visita ao Santíssimo Sacramento. Assim seja.